Boa noite a todos vocês. Antes de ler a Bíblia Sagrada, eu quero expressar mais uma vez minha gratidão à Igreja Batista de Parquelândia, em especial ao pastor Cleiton. Muito obrigado, pastor, por ter trazido a mim e a minha família para esse lugar bonito, cheio de gente que ama o Senhor. Isso é muito gostoso. E também a Escola Charles Spurgeon. Eu vim para o evento da escola. Agora não vou necessariamente continuar o assunto, vamos falar outra coisa. Você vai ver ligações, sem dúvida, mas vamos falar outra coisa que não especificamente o assunto da conferência. Mas minha gratidão à escola, à igreja, os irmãos que não puderam estar nos outros dias, saibam que essa igreja esteve de portas abertas, recebendo gente de vários lugares, e esteve bem cheia, né, pastor? Bem cheia nesses últimos dias. Então nós ficamos felizes que a palavra de Deus tenha sido espalhada para gente diferente. Meu desejo, minha oração é que você tome aquilo que você ouviu e incentive outros a ouvir, e você absorva e compartilhe isso, para que a palavra de Deus tenha esse efeito multiplicador. Hoje pela manhã, quando alguém fez a pergunta sobre a igreja de Jerusalém, eu falei que ela foi espalhada na perseguição. Só que o bonito é quando Atos diz que à medida que todo mundo ia, eles iam testemunhando de Cristo. Já pensou o efeito multiplicador se cada pessoa aqui ensinasse outros acerca das verdades que foram colocadas? Eu acho que nós teríamos uma igreja muito mais saudável em diferentes cantos do nosso Brasil. Essa é a minha oração. Então, nessa noite eu vou ler com vocês Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 11. E eu não vou expor todos os versos, porque tem muita coisa aqui. Eu vou expor só um pedaço do que eu vou ler. Mas primeiro nós vamos ler Colossenses 3, de 1 a 11. Depois vamos orar. E depois eu começarei a exposição. Colossenses 3, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai do céu, te agradecemos a oportunidade de termos um livro que registra a Tua vontade para as nossas vidas. Nossa oração nessa noite é que o Teu Espírito ilumine os nossos olhos, e que nós vejamos com clareza a nova vida em Cristo, que temos e deve ser praticada e exercida. Daqui entendamos como é que o Evangelho nos impulsiona a essa vida. Que os meus irmãos aqui sejam não só exortados, mas encorajados a viver santamente. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você a ouvir de novo a leitura que eu vou fazer dos versos 8 a 11. Eu li todo o trecho, eu vou explicar porquê, vou fazer algumas conexões, mas eu vou focar nos versos 8 a 11. Eu vou ler novamente. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação,
maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu quero falar um pouco da nova vida em Cristo, porque é disso que Paulo está falando aqui no capítulo 3, e as implicações disso para uma área específica da nossa vida, que eu vou tentar mostrar para você nessa noite, que todos nós sofremos com ela. Quero falar especificamente de pecados relacionados à ira. Pecados relacionados à ira. E por mais que você seja calminho, ou calminha, ou estourado, né? Eu gostaria que nós atentássemos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca desses pecados. A razão de eu querer falar sobre isso é porque frequentemente nós olhamos para esse pecado como sendo uma coisa difícil de vencer, difícil de controlar. Eu quero, porém, mostrar que o Evangelho redireciona as nossas relações uns com os outros à luz do que nós somos em Jesus Cristo. Deixa eu explicar um pouquinho da carta para você entender por que Paulo chega nesse tema. No capítulo 1 e no capítulo 2, a parte mais teológica, por assim dizer, as pessoas querem dizer, a parte que fala acerca de Deus, da sua obra na nossa vida, descreve muito acerca de Cristo como sendo supremo e como sendo suficiente para a vida cristã. Porque os de Colossos, ao que nos parece, estavam recebendo ensinos na região ali, de que pessoas que propunham algo a mais, um acréscimo, algumas coisas que fossem dar uma espiritualidade maior. Frequentemente as pessoas estão procurando um outro tipo de espiritualidade, quando aquela que elas trilharam parece não funcionar. E talvez seja isso que levou os crentes de Colossos a buscar novidade. Então eles estavam buscando novidades, e o líder da igreja de Colossos, Epáfras, faz uma longa viagem e vai visitar Paulo na prisão, e lá Paulo ouve de Epáfras e escreve uma carta que é trazida à igreja para poder corrigir algumas coisas que estavam acontecendo lá. Dentre essas coisas, Paulo vai mostrar para eles que eles não precisam de auxílio em outras forças espirituais. Eles precisam aprender a buscar todas as riquezas e os tesouros em Cristo Jesus. O que Paulo vai falar acerca de Cristo no capítulo 1, no capítulo 2 é lindo. E aí a partir do capítulo 3 ele começa dando uma perspectiva do que significa estar em Cristo. Estar em Cristo, pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, esperar a manifestação de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Todas essas coisas devem moldar aspectos práticos da nossa vida. E um dos aspectos práticos trabalhados aqui no capítulo 3 é esse de ira. Mas a gente tem que aprender algumas lições antes, do começo do capítulo 3 até o versículo 7, antes de entrar no 8, para você ter algumas lições em mente. Coisas que eu não vou poder expor hoje, mas eu espero que sirva de pressuposto para você entender a mensagem de hoje. Primeira lição que Paulo ensina é que vencer pecados ou morrer com Cristo é uma coisa tanto que já aconteceu quanto ainda acontece. Olha que interessante, no versículo 3, verso 3, fala assim: porque morrestes. No verso 1, no capítulo 2, verso 20, ele afirma: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês fazem essas coisas de não tocar nisso, não tocar naquilo outro, uma vida ascética? Então, Paulo afirma duas vezes que eles já tinham morrido com Cristo, isto é, eles foram representados na morte de Cristo. A morte de Cristo foi a morte deles. Só que ao mesmo tempo que isso já aconteceu, no versículo 5 ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha que interessante. Morte com Cristo tanto é algo que já aconteceu, quanto ainda acontece gradativamente na vida deles. Ao mesmo tempo que é verdade que o pecado já não tem domínio sobre nós,
também é verdadeiro que a gente precisa sufocar e matar as inclinações pecaminosas ainda existentes dentro de nós. Esse é o primeiro pressuposto, e isso vai valer para a gente lidar com ira também. Ao mesmo tempo que a gente já venceu, a gente ainda precisa vencer. É muito curioso como o Novo Testamento trabalha isso. A segunda coisa, e essa foi uma das riquezas que eu encontrei estudando esse texto, é que Paulo não fala que nós ressuscitamos com Cristo e que nós temos que buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, apenas para dizer que é o que a gente tem que fazer. O fato da gente ter morrido e ressuscitado com Cristo, isto é, termos sido representados em Cristo Jesus na sua morte e ressurreição, é o que nos impulsiona para uma nova vida, é a motivação para a nossa vida, é a força na santificação. Eu usei no decorrer da conferência a figura do carro e do motor do carro. O que eu quero que você entenda é que evangelho não é a mensagem só para a conversão de alguém. O evangelho é a mensagem que nós precisamos para a santificação do povo de Deus. O povo de Deus precisa do evangelho para ser impelido, motivado a uma vida limpa. E aqui a gente vai enxergar isso, porque o evangelho vai aparecer diversas vezes na obra de Cristo em prol dos colossenses. E Paulo vai trazer isso de volta como uma forma de incentivá-los, movê-los, dizer que eles têm sim força para fazer aquilo que Deus requer deles. Tanto nos versos 5 a 7, que poderiam ser um bloco, como do 8 até o 11, a gente vê uma estrutura muito interessante sendo repetida. Nessas duas estruturas, eu vou falar só da segunda hoje, a gente percebe uma ordem dada, pecados listados, e depois as razões pelas quais você tem que obedecer à ordem. A ordem tem a ver com se livrar desses pecados, e as razões são o fundamento para você cumprir a ordem. Então é mais ou menos assim: lei, depravação e evangelho. Para quem esteve aqui os últimos 3 dias, ouviu bastante isso. É isso que Paulo apresenta. No capítulo 5, por exemplo, ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Essa é a ordem. No versículo 8 agora, porém, despojai-vos de tudo isto. E aí no versículo 5 tem 5 pecados listados. No versículo 8 tem 5 pecados listados. Então ele está trabalhando com paralelos. Ele está dando ordem, está listando pecados, e depois ele dá razões pelas quais esses pecados têm que ser abandonados. E eu quero dizer que ao mesmo tempo que Paulo faz paralelo, ele traça algumas coisas de maneira muito bela, muito bonita. Conduzido pelo Espírito de Deus, ele faz poesia, por assim dizer, embora seja uma carta. O que eu quero dizer com isso? Paulo, nos pecados listados no versículo 5, Paulo trabalha do exterior para o interior. Veja lá: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Prostituição e impureza claramente são práticas, são atos. Quando ele entra em paixão, desejo e avareza, ele está entrando em motivações, em coisas internas. No versículo 8 ele faz o contrário. A ordem é inversa. Ele começa com as palavras que dizem respeito ao que é interno, para depois lidar com o que é exterior. Olha só. Ele lida com ira, indignação, maldade. Esses são sentimentos internos. Depois maledicência, linguagem obscena. E no versículo 9 ele vai tratar de mentira, que são pecados que externalizam com a boca o que está acontecendo no coração. Por que eu quero que a gente pense sobre isso? Porque aqui Paulo vai mostrar a sabedoria do nosso Salvador, quando diz que nós sempre revelamos o que nós somos no nosso íntimo. Sempre. Não dá para esconder por muito tempo quem nós somos, porque a boca fala do que está cheio o coração. As várias manifestações da ira, as atitudes externas que expressam ódio, são reveladoras da sujeira em nosso interior. É importante que eu trabalhe com esse aspecto. Eu quero, antes de expor o texto e gastar um pouco mais tempo destrinchando o texto, eu queria colocar alguns pressupostos que a Bíblia apresenta, que nós não podemos esquecer. Por exemplo, que ira é um problema do coração. Agora, por que é importante eu enfatizar isso? Porque embora talvez você concorde com isso,
Às vezes a sua atitude e a minha atitude são próprias de quem já foi ganho por outro tipo de raciocínio. Por exemplo, frequentemente a gente acha que ira é um problema de circunstância. A Bíblia fala que ira é um problema do coração. Tiago fala que paixões internas, cobiças e motivações errôneas, essas que despertam contendas, está lá em Tiago capítulo 4. As contendas vêm das paixões internas, das cobiças. Mas nós às vezes achamos que esses pecados estão ligados a circunstâncias externas. Então frequentemente você se desculpa, eu me desculpo com alguma coisa assim do tipo, desculpa, eu estou naquela semana, sabe como é que era? Muito estresse. Mulheres às vezes usam o hormônio como desculpa. Ou se não você dizer assim, olha, é muito barulho, me irrita. Ou fulano de tal me traiu, por isso que eu estou irado. Ou fulano é muito abusado. Embora essas coisas, elas tenham alguma participação no processo de você ficar irado, eu ficar irado, eu quero que você entenda que essas circunstâncias emocionais ou fisiológicas, não importa, elas são apenas ocasiões em que a ira que provém do coração brota. Elas são portinholas que abrem para que o que está dentro venha para fora. Ira não é um problema de hormônio. Ira não é um problema de estresse. Ira é um problema do coração. Ira é um problema do coração. Agora, por que isso é importante? Deixa eu ir mais fundo. Às vezes a gente tem a impressão de que ira é um fluido emocional que precisa ser liberado. Sabe aquela coisa assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é? As pessoas sugerem de contar até 10 porque tem a impressão de que você é uma panela de pressão. Tanto é que a gente usa uma expressão mecânica para falar de vencer a ira. A gente fala assim, eu preciso de uma válvula de escape. Essa é uma expressão mecânica para um problema moral. Olha que coisa séria. Agora, por que isso é sério? Porque frequentemente as recomendações são do tipo assim, olha, dá uma voltinha para esfriar a cabeça. Vai dar uma volta, pega o carro, vai dar uma volta, depois você vem e conversa comigo. Está muito irado agora. Aí a pessoa vai, como se fosse resolver. Não é? Ou se não, vai fazer exercício para acalmar. Fazer exercício é bom, adrenalina, é bom para o corpo. Ou gritar, ou dar murros em um saco de pancadas para liberar. Essas propostas, por mais que pareçam funcionar, elas se contrapõem à proposta bíblica de arrependimento e fé. Isso é muito sério. Por quê? Se você disser assim, pastor, de vez em quando eu estou muito estressado, eu vou fazer uma viagem. É tão bom, pastor. Eu vou fazer uma viagem, aí assim eu acalmo. Ou senão a pessoa fala assim, não, eu preciso tomar uns tranquilizantes. Ou eu preciso gritar, ou fazer exercício, o que quer que seja. E eu me sinto melhor, pastor. Você acredita que eu me sinto melhor? Eu quero que você saiba que a ira só foi desviada, distraída, não resolvida. Por quê? Porque a gente traz alternativas que são mecânicas e não morais. Que são distrações e não arrependimento. É um outro tipo de salvação. Isso é muito sério. Eu vou falar agora, eu quero que você entenda a seriedade disso. Não é coisa para se brincar. Quando você acha uma válvula de escape, você está dizendo que isso opera salvação para o seu problema de ira. Ele resolve o seu problema. Jesus ficou de lado, entendeu? O seu problema de ira é resolvido como? Você tem a sua alternativa. Isso é muito sério. Isso mostra como nós temos um conceito pagão antes do que cristão acerca do interior dos nossos pecados, né? Lá o mais profundo dos nossos pecados. O que eu quero propor nessa noite é uma maneira cristã da gente lidar com isso. Como é que a Bíblia Sagrada trata de arrependimento? Como é que ela trata desses pecados e o que a gente pode aprender sobre eles? Então, embora a ordem do texto seja mandamento, né, a ordem, despojai-vos, depois os pecados listados e os incentivos no final, eu quero inverter apenas por questão didática. Eu queria começar falando dos pecados, da lista do versículo 8, depois a gente vai tratar do mandamento e das razões para obedecer esse mandamento, tá? Então eu quero tratar nessa ordem, vou começar com a lista de pecados,
E essa não é uma lista exaustiva, tem outros textos da Escritura que são até mais exaustivos. Efésios, por exemplo, 4, 5, trata até de mais pecados relacionados a esses. Eu estou apenas expondo aquilo que o apóstolo Paulo coloca nessa carta, mas é um resumo desse assunto. E aí a gente vai ter uma noção um pouquinho mais clara da depravação abordada pelo apóstolo, para então a gente lidar com o que a palavra de Deus nos ordena fazer. Eu quero começar dizendo que esses pecados aqui tratados não são um problema de uns e não de outros. Inclusive, eu quero começar dizendo que esse é um pecado de todas as idades. Eu me impressionei algum tempo atrás quando eu vi alguém citando, não foi nem eu que descobri, eu li um autor citando, depois eu fui checar na fonte. Agostinho, nas suas confissões, fala de como ele era irado como um bebê. Aí ele diz assim, eu não lembro, mas esses dias eu vi um bebê, ele conta nas suas confissões, eu vi um bebê que assim, pedia o socorro da sua mãe, quando a sua mãe não dava, ele despejava lágrimas de ira contra ela. Talvez vocês, mães, vocês, pais, com criança pequena, ainda esteja muito encantado com a fofura que Deus te deu. Mas é bom que a gente tenha uma visão bíblica das lágrimas deles. Frequentemente as lágrimas deles são de ira, porque você não deu aquilo que ele ou ela queria. Ira, raiva, porque você não veio ao socorro dele ou dela. Isso mostra que é problema desde cedo. A criança fica irada com o outro que toma o brinquedo. Adolescente fica irado porque o pai não deixou ir para a festa ou sair com os amigos. Quando a gente fica adulto, não melhora, piora, porque agora a gente tem mais poder na mão. Tem mais poder e pode fazer mais estrago. Portanto, isso é algo sério que atinge a todos. E o que é ofensivo acerca desse pecado é que ele traz prejuízo direto a outras pessoas. Por que o apóstolo Paulo está confrontando esses pecados, assim como ele tratou anteriormente de pecados de ordem sexual? Porque esses pecados ofendem outras pessoas. Sempre tem alguém ofendido, sempre tem alguém que é ferido. A ira pecaminosa, não a ira santa. A ira pecaminosa, ela é direcionada a pessoas. Deixa eu explicar essa diferença para ficar claro. A ira na Bíblia não é tratada como um pecado. Nosso Deus se ira. Mas como é que é possível irar e não pecar, como Paulo fala aos Efésios? Porque a ira justa é aquela que é a energia dada por Deus para resolver problemas. Eu quero que você entenda isso. Eu não estou falando de ira apenas para você entender assim, puxa vida, eu devia ser uma pessoa calma, serena, zen. Não, zen não é bom. Porque Deus nos deu ira para reagir a injustiças nesse mundo. Já pensou se a gente fosse apático com todo tipo de abuso de poder, de desprezo e ódio para com pessoas ao nosso redor? Isso não seria nada virtuoso. Deus nos deu ira para a gente reagir àquilo que é mal, àquilo que é vil. E a ira santa é aquela que direciona todas as suas energias para resolver o problema. Acontece que o nosso coração é pecaminoso. E a gente frequentemente toma essa energia e dirige essa energia a pessoas. A ira pecaminosa, ela destrói pessoas. Você vai dizer assim, pastor, mas eu me contenho. Então você não explode, você implode. Mas sempre fere alguém. Sempre fere alguém. A nossa ira, ela é pecaminosa porque sempre alguém é ferido. E aqui isso só mostra como ela é danosa. Deixa eu voltar para algo que eu falei anteriormente. As três palavras usadas aqui no início do versículo 8, ira, indignação e maldade, são palavras relacionadas. Ira pode ser algo mais secreto, uma certa amargura que vai desabrochar e fazer estrago. A indignação, talvez uma palavra que aponte para uma explosão, a maldade também, mas ao que me parece, ao invés de distinguir as palavras, é melhor a gente entendê-las como compondo uma série de adjetivos que lidam com um espírito virulento em relação a outras pessoas. O que é isso que a ira faz? Ela é um espírito virulento em relação a outros, que frequentemente conduz a palavras cortantes, a palavras que ferem, que machucam. E é um retrato que corrige algumas inverdades que a gente fala acerca desse pecado. Por que é importante eu destacar ira como um problema interno,
que desemboca em palavras. Porque frequentemente a gente entende que após algum surto de ira, o fulano saiu de si. Você já usou essa expressão? Fala assim, rapaz, eu não sei o que aconteceu. O cara saiu de si. Não, saiu de si coisa nenhuma. Ele se mostrou. Ele é assim. Esse é ele sem máscaras. Ele não saiu de si. Ele foi ele do jeito que ele é. Sujo e depravado. Sem máscaras. Mas essa é uma boa desculpa, né? Se eu sair de mim, então não fui eu. Então você me desculpa, não fui eu. Olha que beleza. Não fui eu saí de mim. Entendeu? Mas a gente usa essa expressão. Ele fala, fulano saiu de si. Não saiu de si coisa nenhuma. Ele mostrou quem ele é. Ele revelou as sujeiras internas. O que estava no seu interior. Quando a gente fica irado, preste atenção nisso. Quando a gente fica irado, frequentemente a gente perde os freios da etiqueta. A gente perde os freios da etiqueta. E a gente demonstra quem a gente é no mais íntimo. Portanto, é assim que a gente aprende que ira não é só um problema de atos que a gente pratica, não é só problema de palavras que nós falamos, mas é um problema interno nosso, muito mais difícil de ser vencido do que você imagina. Outro equívoco que acontece frequentemente relacionado a essa perspectiva que Paulo está apresentando, é que a gente usa uma palavra com muita frequência que eu acho que não é uma boa palavra. Eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas eu acho que não é uma boa palavra. Ela fala assim, eu fiquei indignado. Você quer dizer que a sua dignidade foi ferida. Quem é você, seu soberbo? Sabe, por que eu estou dizendo isso? Porque indignidade dá a impressão, quando você fica indignado, dá a impressão que você se esqueceu da misericórdia com a qual você foi tratado. Crente devia nunca ficar indignado de ter a sua dignidade ferida, porque o Salvador dele teve a sua dignidade ferida e o fez por amor e tolerou por amor. Eu não posso ficar indignado. Meu Salvador, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Antes entregou ao seu Pai, diz o texto de 1 Pedro. Eu não posso ficar indignado. Indignado é coisa de gente soberba, coisa de gente que não foi alvo da misericórdia de Deus. Mas a gente tem uns conceitos assim que eu acho que são mais pagãos do que cristãos. E é por isso que é bom a gente aprender com as Escrituras. Com esse ódio, com essa ira que leva as pessoas a falar o que não devem. E aqui agora eu quero entrar nas outras palavras que dizem respeito à língua. Que estão simplesmente externalizando o problema interno. Fala de maledicência, que no original é blasfêmia. Por quê? Porque não só falamos em relação a Deus, blasfêmia normalmente é direcionada a Deus, mas quando nós ferimos o próximo, Tiago fala que nós ferimos a Deus, porque o próximo foi feito à semelhança de Deus. Tiago 3, verso 9. Como é que pode da mesma língua sair bênção e maldição? Por que Tiago gasta tanto tempo com a língua? Ele sabe que a língua é feroz. Ele sabe que a língua é difícil de conter-se, porque a língua solta o que está lá dentro. E aqui eu quero falar a todos, mas se a carapuça servir para você, então peça perdão a Deus depois que você ouvir isso aqui. Se você tem o hábito de fuxicar, de fofocar, de comentar acerca dos outros, saiba que não é um comentáriozinho. E quando eu faço isso também não é um comentáriozinho. É porque a gente tem um prazerzinho em ver o circo pegar fogo. A verdade é essa. Nosso coração é sujo, muito vil. Nós falamos essas coisas sem nos lembrar de que nós podemos destruir a vida de outra pessoa simplesmente por maldizê-la. Simplesmente por maldizê-la. Por isso que Tiago gasta tanto tempo falando dos pecados da língua. É porque ele sabe que pessoas podem ficar machucadas durante anos por causa de linguagem mal empregada. Depois Paulo ainda fala de linguagem obscena do vosso falar. Linguagem obscena significa palavras vergonhosas, que normalmente a gente associa a palavrões. Mas eu acho que é mais do que isso. Significa qualquer palavra que ofenda outra pessoa, que não edifique o próximo.
Palavra que não edifica é palavra dita de maneira pecaminosa. E a palavra de Deus diz que nós prestaremos contas a Deus de todas as palavras ditas de forma pecaminosa. Esse ódio expresso em palavras, biblicamente é homicídio. Jesus falou disso em Mateus 5, 1 João expõe isso. Palavras ditas de maneira a ferir o próximo é homicídio. Você e eu somos assassinos quando a gente emprega mal as palavras. É sério assim. Agora, talvez você diga assim, pastor, graças a Deus, eu sou um homem assim, fui educado num lar cristão, nunca falei palavrão, essas coisas não são comuns para mim. Eu quero mostrar para você como esse pecado é mais comum do que você imagina. Porque eu disse que quem não tem costume de falar palavrões, nem por isso está isento desse pecado. Quer ver uma coisa comum na nossa cultura? Frequentemente nós denegrimos as pessoas quando nós usamos animais como adjetivos para elas. Já percebeu? Se o fulano é bruto, você fala seu cavalo. Né? Se é trapaceiro, então é que cachorro. Olha só. Se ela fala muito, então é venenosa, você fala que uma jararaca. E por aí vai. Por mais que isso pareça inofensivo, eu quero que você veja o que está implícito nisso. Quando a gente diz que uma pessoa é um animal, a gente está denegrindo ela da posição de imagem e semelhança de Deus. Inclusive, o se referir ao ser humano como um animal, por mais que diga racional, já é denegri-lo. A Bíblia nunca chama ele de animal. Os animais foram feitos segundo a sua espécie, mas o ser humano é imagem e semelhança de Deus. É isso que o define. Ele não é animal racional. Isso é coisa de gente que não entende a revelação de Deus. Por isso que eu quero que você compreenda como até as palavras que não são consideradas sujas podem mostrar como nós não sabemos tratar o próximo de maneira limpa, mas nós tendemos a depreciar as pessoas com esse linguajar. E tudo isso, aqui vem algo que eu aprendi, que é tão rico acerca dessas coisas. Toda essa ira, todo esse falar errôneo é filho, ou toda ira é filha do orgulho. Essa foi uma das coisas que me impressionou quando eu estudava essa passagem há um tempo atrás. Um dos exemplos mais reveladores de que ira é sinônimo de orgulho é que quando as pessoas dizem que estão iradas consigo mesmas, lembra, elas falam assim, eu não consigo me perdoar. Você já ouviu essa? Quando a pessoa fala assim, pastor, eu sei que Deus já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Olha como isso é sério. Isso significa que ela tem uma expectativa, que ela falhou em viver à altura dessa expectativa. Às vezes a expectativa é fútil. Às vezes é alguma coisa do tipo assim, eu gostaria de ter uma casa no padrão da revista de decoração. Às vezes é até alguma coisa mais séria, como por exemplo, eu não podia ter cometido aquele adultério. Mas o que eu quero que você entenda é que em qualquer uma das circunstâncias, o não alcançar o padrão é um sinônimo de que nós buscamos nos justificar. Nós procuramos ser aceitos por Deus baseados no nosso desempenho. Segundo problema com essa frase, eu não consigo me perdoar, é porque por mais que a gente tenha aprendido que Deus nos perdoa, quando a gente fala que não consegue se perdoar, significa que o nosso juízo está acima do de Deus. Isso não é brincadeira. Se você se sente culpada por algo que você fez e não consegue se perdoar, é sinal de que aquilo que Deus fez por você não é suficiente. É isso que você está dizendo. Cristo não basta. Deus, obrigado, foi bom. É tão bom saber que o Senhor não tem dívida para comigo, mas eu não consigo me perdoar. Quer dizer que você é juiz superior, você é a instância última. Deus já te perdoou, mas você é a instância última. Ainda não foi resolvido contigo. Isso é sério, isso é coisa de gente orgulhosa, de gente soberba. Nós temos problema de soberba. E é por isso que esse pecado permanece conosco. E além disso, o último pecado da lista está no verso 9, é a mentira. E é interessante que Paulo tenha colocado esse sexto pecado. Por quê? Porque a mentira também está ligado a falar, só que agora é diferente. A mentira é o tipo de pecado que normalmente nós vemos como, assim, ruim, é pecado, mas não é um pecado, assim. Tanto é que a gente fala assim, uma mentirinha. Ninguém nunca fala um adultériozinho. Ninguém nunca fala assim, um homicídiozinho. Não, ninguém fala. Mas mentirinha fala.
Porque é pecado, a gente sabe que é pecado, mas assim, não é aquele pecado. Mas o que isso revela? Que a gente está acostumado a usar máscaras. Por que é mentira? Mentira é mostrar para as pessoas você diferente do que você é. E a gente é craque nisso. Você é craque nisso. Uma pena eu dizer isso para você, mas é verdade. As pessoas acham você tão gente boa. Se elas conhecessem você, se elas soubessem de você no seu íntimo, elas ficariam horrorizadas. Horrorizadas. Mas eu e você fazemos isso direto. A gente mente, e olha que esse é um dos pecados que mais facilmente é transmitido aos outros. Eu me surpreendo em ver que Abraão mente sobre a sua esposa 2 vezes, dizendo que ela é sua irmã, e Isaac repete o mesmo pecado do pai, ipsis literis. Você fala, mas que coisa que vai na família. Não é coisa genética, é porque a gente aprende com o exemplo. Nosso coração já é disposto para isso. Se a gente vê exemplo de gente que parece bem sucedida fazendo isso, a gente vai atrás. E eu quero mostrar como nisso tudo, onde eu quero chegar, é que nós queremos esconder a feiura do nosso coração. Essa é a questão. Nós queremos esconder a feiura do nosso coração. O nosso problema aqui não é o que Deus pensa de nós, porque a gente até acredita que Deus vê todas as coisas, mas o nosso temor maior é para com o próximo. Perceba que o texto fala assim, não mintais uns aos outros. Eu gosto desse acréscimo do apóstolo Paulo. Ele está querendo dizer assim, o seu problema é com o outro, não é com Deus. Você não teme a Deus, você teme o outro. Sabe uma das coisas mais reveladoras para mim do pecado do homem, que eu aprendi há poucos anos atrás? Que todos nós sofremos de temor dos homens. Todos nós sofremos de temor de homens. Nós temos medo do que os outros vão pensar. Os medos são diferentes. A manifestação deles é diferente. Mas nós temos preocupação com o próximo. Não preocupação de cuidar dele, mas de aparentar-se bem a ele. Paulo escancarou o seu pecado. Ele mostrou a farsa da sua imagem. Mostrando que ira, maldade, indignação, são coisas que estão lá dentro. E é só você abrir a portinhola que sai para fora. É só abrir uma portinha que escapa quem você é. Por que eu estou dizendo isso tudo? Não quero que você saia daqui dizendo, poxa, o pastor Cleiton terminou mal, só massacrou a gente. Eu quero que você entenda que quando Paulo está falando isso, ele está mostrando a nossa necessidade de Cristo. Mas ele está falando com cristãos aqui. E com cristãos ele está dando ordens que ele crê que cristãos podem obedecer. E a ordem que ele dá no versículo 8 é, despojai-vos. Despojai-vos. A ideia de despojar é tirar a roupa suja mesmo. Essa é a figura de linguagem que ele usa aqui. Tá? Ele está usando uma ilustração, ele está dizendo, arranque isso fora. Tire essa roupa suja. É semelhante à ordem do fazer morrer, lá do versículo 5 que eu mencionei antes. Ambas têm essa ideia de lidar com o pecado de forma brusca, de forma repentina, isto é, não brincando com o pecado. Você não tira o pecado devagarzinho, entendeu? Você arranca o pecado. O pecado tem que ser cortado pela raiz. É algo que precisa ser resolvido com urgência. Inclusive, por isso que Paulo aos Efésios fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ira não é problema que a gente resolve amanhã, entendeu? É sempre hoje. Você não vai deitar bravo e amanhã você conversa com a esposa. Você não vai deitar bravo e amanhã você acerta com o marido. Você acerta hoje, depois você vai deitar. É problema para resolver hoje. Por quê? Porque nós somos craques de deixar o tempo sarar, e tempo não sara, tempo só fermenta. É verdade. Tempo só fermenta. Ira que é fermentada vira amargura. Fermentada um pouquinho mais aquele ressentimento, ela vai ficando cada vez pior. E por isso que a Escritura usa a expressão raiz de amargura, a ideia de que é algo que ficou lá dentro, enraizado. Por isso que eu quero que você entenda que tempo não resolve. O tempo sara coisa nenhuma. Sara coisa nenhuma, tempo não é salvador de ninguém. Você precisa lidar com pecados urgentemente, e esse é um deles. Esse é um que você não pode esperar
para amanhã. Não adianta dizer, e tem mais, não adianta dizer, eu não consigo, pastor. Olha, eu já tentei, pastor, eu já tentei. Deus é testemunha, como eu já tentei. Ah, se eu conseguisse, seria uma bênção, não é? Uma vez uma ovelha minha disse assim, pastor, eu amo esse texto do domínio próprio, o texto do fruto do Espírito. Porque esse texto fala assim do amor, da alegria, da paz. Essa parte eu tenho. Agora a parte da mansidão, domínio próprio, pastor, eu acho que eu não tenho. Esse fruto caiu da minha árvore. Amor, alegria, paz, muito bom, mas domínio próprio, pastor. E eu tive que ensinar ela que o fruto do Espírito não é uma coisa que vem pelas metades. Mexerica não nasce pelas metades. Cada gominho vem lá. A fruta inteira vem. Porque o Espírito não dá meio pacote. Ele não faz promoção. Tá? O Espírito não faz isso. Ele traz a bênção do Senhor Jesus por inteiro. Ele te dá amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão. Ele traz tudo. Tá? Todas as coisas. E é importante a gente entender isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque pecado não é incontrolável. Parece incontrolável. Você fala assim, pastor, eu já tentei. É você ali lutando com a ira. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Pecado não é incontrolável na vida do crente. Parece incontrolável, presta atenção. Porque brota de um desejo controlador. A sua luta não pode ser com o pecado. A sua luta tem que ser no desejo que te controla. Então eu vou dar exemplos. Bobos, mas que vão ajudar você a pensar na sua vida. Quando desejos viram exigências, a gente reage em prol desses desejos, que são ídolos na nossa vida. Por exemplo, se você ama, deseja e idolatra o conforto, você fica irado com o calor. Quer ver gente irada com calor? Ai, eu não aguento ficar com a camiseta grudando assim no corpo. Sabe por quê? Você fala isso que você não aguenta? É porque você ama conforto. Não, você não ama conforto, você adora conforto. Conforto é o seu deusinho guardado lá em casa. Bendito ar-condicionado, você até louva, né? Por quê? Porque conforto parece tudo para você. Se você diz, não pastor, até que eu tolero bem essa parte, mas talvez seja outro o seu problema. Pode ser que tempo ou performance seja o seu desejo, o seu ídolo. É por isso que você se irrita no trânsito. Porque você não tolera perder tempo. Não tolera não estar fazendo alguma coisa. Presta atenção, o que eu quero dizer para você é que você não tem um problema incontrolável de ira. Você e eu temos um desejo controlador da nossa vida. É por isso que ira vem. Sua luta, na força do Espírito de Deus, é no desejo. É ele que tem que ser identificado e modificado. Ou, para usar uma palavra paulina, mortificado. Isso é santificação. Santificação, portanto, não é cortar as questões externas. Eu falei na conferência sobre pessoas que acham que vão vencer certos pecados fazendo coisas. Salvação não está em atitudes externas. Salvação está em cortar o desejo na raiz. É lá que o nosso Salvador opera maravilhas. Agora eu quero terminar falando das razões do despojar. O que o apóstolo Paulo está dando como razões para o despojar-se desses pecados? Ele fala, agora pois despojai-vos igualmente de tudo isto. Lista os pecados e no verso 9 ele fala, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu vou colocar essas razões aqui em duas, esses textos aqui do verso 9 até o 11, duas razões, e eu quero terminar com essas razões, que são muito bonitas e mostram por que é que Deus exige o despojar-se de nós. A primeira razão é que nós atentemos para a renovação que Deus já fez e está fazendo. A renovação que Deus já fez e está fazendo. Verso 9 fala assim, a partir da metade dele, fala, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem. Aqui é algo que Deus já fez. E é importante que eu destaque isso. Por quê? Porque
um autor que eu estava lendo está dizendo assim, não é verdade que você é parcialmente velho homem, parcialmente novo homem. Não, você é um novo homem. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é metade nova, metade velha. Ele é nova criatura. Então tem um elemento aqui que é de uma vez por todas. Nós fomos feitos novo homem. Nós nascemos de novo, conforme nos ensina as Escrituras. Isso significa que Deus já fez algo por nós e em nós. Só essa renovação passada já seria motivo suficiente para nós deixarmos pecados da ira. Você poderia olhar no espelho e dizer assim, Senhor, eu sou um novo homem. Eu sou um novo homem. Sou uma nova mulher em Cristo Jesus. Mas Deus ainda fala de mais uma coisa dentro dessa primeira razão, que é a ideia de que nós estamos sendo transformados. A renovação não é só algo passado, mas é algo presente que continua. É por isso que o texto fala assim, verso 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. A ideia de se refazer aqui é que está sendo refeito, está sendo trabalhado para o pleno conhecimento de Deus. Por que isso aqui é importante? Porque Deus está trabalhando em você, e Deus é quem fala isso. Talvez você diga assim, pastor, eu não sinto isso. Às vezes eu sinto que eu estou dando marcha ré. Já teve a impressão que você deu 2 passos para frente e 3 para trás? Fala, Senhor, parece que eu só estou andando para trás. Eu vou um pouquinho para frente, mas eu volto 3. Ou talvez que a sua vida é uma montanha russa. Você fala, tem hora que eu estou lá bem, lá em cima, aí vem a queda. Dá até uma friagem na barriga, pastor. Porque é horrível essa queda. Mas aí eu subo devagarzinho. Montanha russa assim, a gente sobe devagarzinho, mas para cair é rápido, não é? Às vezes você não tem essa sensação que a sua vida é assim? Pois Deus nos ensina uma coisa muito preciosa, que não parece verdade, mas é porque vem da boca dele. Ele diz que você está sendo refeito, segundo a imagem daquele que te criou. Você está sendo refeito. Talvez a sua percepção e a minha percepção não seja assim. Porque a gente olha para daqui de baixo. E daqui de baixo não parece bonita a cena. Mas Deus olha lá do alto. E lá do alto ele fala assim, pode deixar, eu estou amadurecendo você. A gente pode ter a impressão de que a gente está indo para trás. Porque nós não sabemos o quanto de santificação a gente precisa. Ou de quanto de santificação ainda falta. Ninguém calcula e diz assim, pastor, acho que eu estou nos 65% essa semana. Não está muito bom. Ninguém fala assim. Ele não sabe. Pois Deus nos diz que Ele está fazendo obra em nós. E está sendo refeito o novo homem em você. Ao mesmo tempo que você já é novo homem, a imagem de Cristo está sendo lapidada. Deus chega cada vez com o instrumento dele e corta uma coisa. E corta outra coisa. E corta outra coisa. Moldando eu e você segundo a sua imagem. Como isso é precioso, sabe por quê? Porque isso não só é encorajador para você, é glorioso para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Deixa eu te explicar. Essa operação que está sendo feita em você pelo Espírito Santo de Deus é um presente do Pai para o Filho. Eu aprendi isso com John MacArthur em 95. Ele falou assim, nós somos um presente intertrinitário. Por que ele disse isso? Ele estava querendo ensinar que quando o pai faz uma série de miniaturas do filho, ele está dizendo para o filho o quanto ele o admira. Já pensou? Você é presente do pai para o filho. O pai podia dar qualquer coisa para o filho, ele vai dar você. Ele vai dar você. Isso é incrível. Ele podia ter escolhido qualquer coisa. Já pensou, ele podia dar os mares, ele podia dar os Alpes, ele podia dar qualquer coisa, ele escolheu você. Você é o presente do pai para o filho. Você é a imagem que ele está moldando para mostrar para o filho o quanto ele o admira. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sempre imita quem a gente admira. E o pai vai fazer um monte de imitações do filho, porque ele ama o filho. Ele ama o filho. Eu e você somos parte desse amor intertrinitário. E eu quero que você entenda que quanto mais nós morremos para nós mesmos, menos a gente fica irado. Porque se ira é filha do orgulho, então eu tenho que morrer para mim. Eu tenho que viver para o Salvador Jesus Cristo. Você tem um grande incentivo aqui.
Você já é novo homem, já é nova mulher em Cristo. E isso está sendo refeito segundo a imagem daquele que te criou. Segunda razão para terminar a nossa mensagem. Verso 11 vai destacar a união que nós temos em Cristo. E eu quero dizer que essa união não só é algo para nos trazer juntos, mas é algo para nos satisfazer. Olha o que diz o verso 11. No qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui está destacado de maneira muito clara o que nós somos. E por que isso aqui combina com os pecados da ira? Porque os pecados da ira causam divisão, cisma. Cristo, em contrapartida, unifica e iguala pessoas. Ele está querendo dizer que em Cristo não tem diferença. Em Cristo nós somos iguais. Em Cristo não tem nada de bênção diferente de um para o outro. Ele vai conceder as mesmas bênçãos. Por exemplo, lá em Efésios 3 ele fala que nós gentios somos co-herdeiros das mesmas promessas feitas aos judeus. Isso é precioso. Ele está igualando e mostrando que a igreja de Cristo é uma igreja unida, não só na sua conduta, mas inclusive nos seus presentes. Agora olha que interessante. Ele cita aqui algumas pessoas que se gabavam dos seus distintivos. O grego se gabava da sua rica cultura, não é? O grego achava que assim, universidade é Atenas, meu querido, o resto é porcaria. Federal é Atenas. Você quer estudar, você vai para Atenas. O resto é uma tentativa. Você quer estudar, você quer conversar com os bons, você vai para a Grécia. Mas embora se gabassem, o texto fala, não há diferença entre grego e judeu. O judeu se gabava do muito valor às práticas cerimoniais. Eles eram muito voltados para as cerimônias. As cerimônias eram tudo para eles, e os outros não tinham as cerimônias. Mas Paulo sabe que a soberba deles é tão grande que no capítulo 9 ele fala assim, eu me entristeço com os meus compatriotas, porque eles receberam tudo, mas os seus olhos estão cegados para Jesus Cristo. O judeu pode se gabar, mas em Cristo não há diferença entre circuncisão e incircuncisão. Está aqui no texto. Os que não falavam grego eram considerados não civilizados, eram os bárbaros. E o texto menciona os bárbaros, mas em Cristo não há essa diferença. O cita era a classe escrava satirizada pelos seus hábitos rudes, pelo seu linguajar inculto. Eram os mais caipiras incompetentes de todos. Mas em Cristo, nem mesmo cita deveria ser discriminado. Não tem escravo, não tem livre, pois nós somos um só povo em Cristo Jesus. Por que isso é importante? Presta atenção em como isso é motivador. Porque todas as vezes que nós agimos com pecados de ira, filha do orgulho, nós nos colocamos um degrau acima. Sempre é daqui para baixo. E em Cristo Jesus a gente murcha. Para todo mundo ficar no mesmo plano. Só o Salvador que ganha proeminência. Só Ele julga. Ele coloca você lá embaixo. Baixa a sua bola. E Ele ensina você a tratar os outros com igualdade. Ensina a tratar os outros com igualdade. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que a igreja é um estímulo para que a gente trate os outros com amor. Não com ódio. Com amor, não com ira. Entendendo essa igualdade. Isso aqui é a coisa mais bonita que há na face da terra. Nesses últimos dias eu tive a oportunidade de ver gente muito diferente sentar no mesmo auditório. Por causa do Salvador Jesus. Isso é muito especial. Não tem nada que substitua isso. Nada que se iguale a isso. E isso é trazido por Paulo como estímulo para que eles se livrem, arranquem todo tipo de ira pecaminosa. Portanto, eu queria terminar com o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu disse no começo dessa segunda razão, e eu quero terminar com isso. Quando ele termina assim, porque Cristo é tudo em todos, eu acho que ele não está falando simplesmente de unidade. Eu acho que ele está querendo dizer assim, ó, Cristo basta, sabe? Cristo basta. Você não precisa de mais nada. Cristo basta. E essa é a tônica de toda a epístola de Paulo aos Colossenses. Você não precisa de Cristo mais alguma coisa. Cristo basta. Se Cristo é a sua porção, então você não precisa de desejos controladores da sua vida. Se Cristo é a sua porção, basta que você tenha esse único amor. Eu rogo a Deus que esse pecado que atinge você, eu tenho certeza que atinge você, e certamente atinge a mim,
seja diminuído com o passar do tempo. Que o Evangelho seja impulso para a gente lutar contra essas coisas. E não lutar com atitude somente. Mas identificar o que me leva a ficar irado. O que realmente me leva a ficar irado? Quando é que eu fico irado? E por quê? Que desejo idólatra eu tenho? Que expectativa errada eu tenho que me leva à ira? E lutar contra essas idolatrias na força do Espírito Santo. Vamos orar. Ó Senhor Deus, há tantos pecados relacionados a essa ira que nós praticamos. E a nossa oração nessa noite é que Tua palavra tenha servido para abrir os nossos olhos para esse problema que não é externo e nem é mecânico e nem é circunstancial. É do nosso coração. O problema de coração só tem uma solução, Senhor. Só o Teu Espírito chega lá. Eu não consigo limpar. Meus irmãos não conseguem limpar. Só o Senhor tem acesso ao nosso mais interior. Por isso o nosso pedido é de socorro nessa noite. Socorro, Senhor. Ajuda-nos e desperta-nos para a realidade de que nós somos nova criatura em Cristo. O velho homem já se foi, nós fomos feitos novo homem. E estamos sendo refeitos segundo a imagem daquele que nos criou. Portanto, ensina-nos a agir em conformidade com aquilo que o Senhor está fazendo. Ó Pai, essa é a nossa alegria. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos alegres à medida que obedecemos Tua palavra. E impele-nos a isso por Teu santo Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.